Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Jogando o Jogo. Meu nome é Felipe Cogatti e hoje nós vamos falar um pouco sobre os jogos e educação financeira e vou falar a verdade, hein? Eu acho que tem tudo a ver e provavelmente essa geração tem tudo para dar certo. Pô, fala galera, aqui quem tá falando é Felipe França, diretamente de Angra dos Reis, e super concordo com o Cogatti aí. Aí quando a gente tava conversando sobre isso, sobre esse tema, me veio muito o que representavam os jogos na nossa infância, por exemplo, 10 ou 20 anos atrás, né, no nosso caso, acredito que até antes, que pelo menos para a maioria das pessoas que jogavam era mais uma forma de entretenimento. De se divertir, de relaxar e ficar imerso naquele mundo ali de alguma maneira. Mas hoje em dia, né, alguns anos depois, se você vê que existe uma diferença enorme, que existe inclusive uma indústria gigante, né, que envolve jogos online ou jogos de uma maneira geral. Um dos maiores canais do YouTube, se eu não me engano, acho que até o maior canal é de um cara chamado PewDiePie, que ele basicamente joga vários jogos e de uma maneira descontraída, ele ri, ele brinca, tudo mais. E tem questão também de equipes, né, que se juntam, por exemplo, jogar jogos como Counter-Strike ou League of Legends, por exemplo. O que existe, né, pelo menos o que eu vi nessa transição, foi uma transição gradual, como que a gente aborda os jogos, né? Como que a gente hoje em dia traz eles para as nossas vidas e como que a gente trazia no passado. E a ideia é que é o seguinte, tem muitos jogos que são diretamente ligados, né? No nosso caso aqui a gente está falando de mercado financeiro, e outros que nem são tão ligados ainda na realidade, mas se você estiver atento, e essa é uma palavra-chave, você consegue ter algum aprendizado. Eu mesmo, nessa última semana que passou, meu irmão tá aqui em casa, a gente tava jogando um jogo chamado Don't Starve, que seria uma tradução livre, não morra de fome, basicamente isso. Tem para praticamente todas as plataformas aí. E a ideia do jogo é você captar e guardar recursos para sobreviver. São 3 parâmetros que cada personagem tem, que é basicamente o nível de fome, o nível de saúde e o nível de sanidade. E dentro dessa métrica ainda existe a questão da influência das estações do ano. Então no inverno é mais complicado de você conseguir comida, o verão pode ser muito seco e muito quente. Então tem toda essa dinâmica. E se você for pensar no primeiro momento, não tem nada a ver com o mercado financeiro e ao mesmo tempo tem tudo a ver. Porque ali se trata muito, né, se eu puder resumir, uma questão de gerenciamento de recursos e as decisões difíceis que você tem que tomar. Seja, por exemplo, por longo prazo, de você guardar, aqui de você plantar, de você colher e não comer agora, e do que você está sentindo e precisando nesse momento. Né? Pô, você está com fome, mas qual é o seu nível de fome agora? Você está bem? Você está fisicamente bem? Mentalmente bem? Então, é muito interessante como hoje você pode jogar, claro, você joga para se divertir, para se descontrair, mas aquilo ali não deixa de ser um exercício, né, para você estar aplicando para as outras coisas que fizerem sentido na vida. E você, Cogatti, como é que é a sua relação com os jogos, de uma maneira geral? Como é que foi na sua infância? Como é que você vê hoje? Cara, na minha infância tinha muito aquela conversa que jogo não presta em quesito assim, nada de bom vem com jogo, né? Jogo na minha época estragava a televisão, estragava a vista e só trazia má influência. Né? Então era jogo de corrida, aí depois começou jogos de tiro, e aí você já viu, né? Aí qualquer coisinha que acontecia assim que mexia com a sociedade, é porque ele jogava, ou jogava aquele jogo de tiro e tal. Mas eu vejo que o jogo ele me trouxe assim vários aprendizados que tem tudo a ver com o que você falou. Essa questão do gerenciamento, um raciocínio rápido para resolver problemas, né? Então isso, para quem não vive nesse universo, para quem não teve essa infância tão próxima dos jogos, não consegue entender isso. O jogo ele te apresenta um problema onde você não tem muito tempo para estar solucionando aquele problema,
o jogo, ele também, às vezes, é o primeiro contato que você tem com uma questão de dinheiro. Porque dentro do jogo existe uma economia, né? Então, assim, eu lembro que eu jogava joguinhos online onde eu tinha equipamentos, aquele equipamento, ele tinha um valor, e detalhe, ele não tinha um valor fixo, né? Tipo, como que eu posso dizer assim? Tinha um valor, assim, meio que tabelado pela comunidade do jogo, então a gente sabia mais ou menos o quanto que aquilo valia pelo mercado. Olha que legal, não era uma coisa que, assim, existia uma tabela, não. A gente sabia que, tipo, tem uma demanda alta, tem esse preço, tá valendo isso, ixi, tá escasso no mercado, então realmente ele vale um pouco mais, porque tá difícil de achar, não tem quem venda, sabe? Então você já começa a ter essa relação de oferta e demanda, isso tudo dentro do jogo. A escola ela te explica por cima, mas você não vive isso, sabe? E foi dentro dos jogos que eu comecei a barganhar, né, em questão de estar negociando, como negociar, como vender aquele produto de uma melhor maneira, se valia o preço. E como que eu ia explicar isso pra minha mãe, cara? Sem chance, não ia ter lógica nenhuma, onde eu fosse passar todo esse conceito. E claro, eu era novo, talvez eu não teria toda essa capacidade para passar esse conceito que a gente está trocando ideia hoje, mas assim, quando eu falo de todos esses conceitos, era o que eu vivia aquilo, era o que eu executava naquele momento, sem saber exatamente, mas eu já estava praticando, entendeu? Era totalmente na raça, não teve aula aquilo. E detalhe, né? Que para quem joga e jogou muito, é muita coisa na raça mesmo, fazendo para descobrir se dá certo ou se dá errado. E isso a gente consegue trazer muito bem para o nosso dia a dia. Tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente como fazer, mas é tentando que a gente vê se realmente a gente consegue aquele resultado que a gente desejava. E se não dá, a gente tenta de novo. E os jogos, eu acho que isso muito eu trouxe dos jogos. Cara, porra, olha que legal que você falou, né? Quando você disse a questão da introdução à economia, me veio na hora um jogo que é muito clássico. Pelo menos foi, assim, eu diria que nos anos 2000, pelo menos, a galera que nasceu ali, acho que viu alguma coisa, não sei se recentemente é tão presente, assim, na vida das pessoas, como era um pouquinho, alguns anos atrás, mas o banco imobiliário. Né? Você deu um exemplo de um jogo que não era específico tinha a ver dinheiro, assim, especificamente, mas tinha compra de equipamentos, tanto com o dinheiro do jogo, né, e hoje em dia tem questão até do dinheiro real também. Mas, cara, o Banco Imobiliário, que era um jogo de tabuleiro, que é basicamente um jogo onde você compra propriedades e você rentabiliza em cima delas, né, enquanto outras pessoas também interagem com você. Então, ali tinha assim, a questão do dinheiro real não, né, tinha a questão do dinheiro fictício do jogo, tinha decisões que você tinha que tomar, quanto que você tem de dinheiro agora no início do jogo, você consegue comprar mais propriedades, por exemplo, ou quando você já estava mais à frente no jogo e não tinha tantas condições, e tinha oportunidade, mas você não tinha como entrar naquela oportunidade, né? Então, esse é um que tem muito a ver, que mostra uma questão de, assim, mesmo que seja inconsciente, eu falo isso porque eu era criança, as primeiras vezes que eu joguei, a gente pensava ali em economia. Pô, eu quero comprar aquela propriedade. Isso que você tá falando é muito legal, porque eu também tive essa fase do banco imobiliário, joguei muito. E aí, que nem você falou, você tem uma total influência desse jogo na sua vida depois, porque eu lembro que em questão de objetivos, assim, que eu achava que eu tinha que ter, a primeira coisa era comprar imóveis. E cara, a gente não faz noção por que a gente tinha esse objetivo, né? Eu preciso comprar imóveis, que imóveis remetia a ter dinheiro. E agora a gente falando, pô, isso daí tem tudo a ver com algo que veio lá da minha infância, onde a gente jogava um jogo que você comprava terreno, comprava imóveis, melhorava esse imóvel para receber mais dinheiro. Resumindo, ganhava o jogo, ficava rico, vamos dizer assim, no jogo, conquistava sua independência financeira, o cara que tinha mais imóveis. Olha que louco, cara. E eu lembro que é bem claro para mim que, assim, o primeiro objetivo
era juntar dinheiro, investir ali, no caso, eu tinha visão, é bem simplista, né? Era juntar dinheiro na poupança, porque a poupança rendia dinheiro para depois eu comprar um terreno ou conseguir comprar um imóvel para alugar. E da onde que veio isso, cara? Uma que eu via muito os meus pais e familiares fazendo isso. E outra porque eu vivi um jogo que me mostrava isso. E eu sentia, né? Pegava as notinhas lá e comprava. Eu quero aquele, ó. Nossa, eu quero Praga. Né? Eu quero Praga, eu quero... Sabe? Eu lembro de algumas cidades assim por causa do jogo, entendeu? Agra, sei lá, não lembro todos, mas tudo... A Seattle, eu lembro que no tabuleiro que eu tinha era assim, né? Tinha essas cidades. E você ficava com isso na cabeça, né? Era legal que você aprendia um pouquinho até de geografia. No caso, ele dava algumas localizações em questão de país, o que eu tinha, né? Não era ruas ou alamedas, né? O do meu primo era totalmente diferente, ele já tinha nome de lugares famosos do Brasil. Mas, cara, o simples era assim, tem que comprar, quanto mais você compra, mais você tem chance de receber. Essa era a ideia. E às vezes eu acho que refletia muito aquele momento da sociedade, porque tanto que nem eu falei, eu via todos os meus familiares falando de investir desse modo, né? Comprando imóveis. Nunca ouvi uma conversa pesada da família toda falando, vou comprar ações. Não era uma coisa disso, mas vira e mexe eu via falando que comprou um terreno, comprou um imóvel, coisa do tipo. Cara, e né, só um parênteses, você falou que o seu tinha alguns nomes. Os que eu jogava, quer dizer, o que eu jogava tinha nome de ruas, principais ruas do Rio e de São Paulo. Que legal. Então eu conheci alguma coisa no jogo ali. E então, acho que do meu primo era desse jeito, das ruas de Rio e São Paulo, só que o meu, cara, eu lembro que tinha o oficial e tinha esse daí que eu tinha que era muito barato, cara. Eu acho que esse eu ganhei das lojinhas de R$1,99 da época. Era num papelão praticamente, era um papelão que dobrava em dois, não era? O do meu primo era bonitão, cara, era um tabuleiro e tal. Tanto que quando eu olhava assim, eu falava, pô, não tem nome de rua, era nome tipo das capitais, de algumas cidades assim principais do mundo. Eu falei, mas tá valendo, a ideia é a mesma. Tá valendo, pô. Pois é, eu acho que também tem o jogo original, até onde eu sei, é chamado de Monopoly. O jogo, não sei se ele é americano, mas é em inglês. E aí a gente tem essa versão do Banco Imobiliário e eu descobri hoje que tem outras versões também. A versão que você falou aí. Ah, tá. Ó, galera, então, que nem ele falou assim, a versão que você falou aí é porque antes da gente entrar no podcast, eu tava conversando com o Franz, falei, cara, até então a gente tinha conversado sobre jogos, né? Porque eu falei, pô, eu tive primeiro essa fase dos tabuleiros, mas depois eu tive a fase de videogame e aí depois eu fui para os jogos online. E eu acho que assim, a questão de, quando eu fiz a introdução, eu me referi muito nos jogos online, porque realmente nos jogos online eu aprendi muito mesmo. Questão de negociar, e assim, quando a gente tá no tabuleiro, é muito legal porque tá todo mundo se vendo, e o dinheiro é aquele dinheiro, né, tudo contadinho, cada rodada você ganha uma quantia e acabou, né? Então caiu naquela propriedade, você ganha X, pronto, acabou. Tá tudo dentro das regras. E aí eu acho que quando eu foquei na outra fase da minha vida, porque foi onde que eu acho que eu mais aprendi, que são nos jogos online, onde todo é meio que terra de ninguém, onde você não conhece quem é a outra pessoa que você está negociando. E aí você começa a barganhar, realmente tentando vender o seu peixe, o cara tentando pagar menos, onde não existe uma regra clara de compra e venda, é simplesmente oferta e demanda, e tipo assim, não quer comprar pelo meu preço, não vou vender, e tá tudo bem, mas aí também nos jogos acontecia, às vezes, de você ser atacado por esse cara para ver se ele conseguiria pegar esse item teu. Então, tipo assim, ainda rolava tudo isso, né? De saber negociar, saber qual era o preço do mercado, pesquisar outros produtos semelhantes para ver se estava dentro do preço. E então, resumindo, não tinha regra. E na vida real, muitas coisas não tem regra, né? Tudo bem, você tem lá, um exemplo, você vai vender um carro, tem lá o preço na tabela. Só que assim, às vezes você fez colocou roda nova, som... Então tem um preço, e além de tudo, também tem um preço sentimental ali, resumindo. Você vai tentar vender pro teu lado, e o cara, quando ele for comprar, ele vai querer puxar pro lado dele. E o mercado, né, o dinheiro é isso, né? Ninguém quer sair perdendo.
Então, e não existe uma regra clara, né? No caso, tudo bem, fala para seguir a tabela, mas, pô, não, é uma base, né? E era mais ou menos isso. No caso, quando eu foquei no jogo online, foi simplesmente por causa disso. No tabuleiro, de um certo modo, um pouquinho mais simples, né? Mas eu acho que é o primeiro contato ali que já traz muita experiência, né? Porque já no tabuleiro já dá para brincar com o quê? 5, 6 anos, né, França? Uns 8 anos. Sim, sim. A pessoa já começa a entender ali a questão, principalmente de matemática, né? Quando acho que a criança consegue fazer as operações ali mais simples, ela já começa a conseguir jogar. Conseguir jogar e tá entendendo o que tá acontecendo, né? O que você estava falando me veio aqui, assim, a questão da motivação também do criador do jogo. Que eu acredito, né, principalmente nos jogos que fizeram aí bastante sucesso, que tinha um propósito por trás, não era só, sei lá, fazer as missões, ou você tem lá, né, você joga mais aí o League of Legends, que você fala que tem que destruir as torres e depois a base. Então, beleza, esse pode ser o principal do jogo, mas é o que você falou por trás, tem até, algumas pessoas chamam do metajogo, não é necessariamente isso, mas tem um por trás daquilo. Tem a questão da negociação, tem a questão de pesquisar, de você conseguir itens melhores para você. Então, mesmo que seja de maneira indireta, isso acaba, como você falou também, cara, na prática ali, principalmente quando a gente é mais novo, a gente não tem noção do que está acontecendo, a gente só faz porque a gente precisa. Então você vai para a ação e aprende com a ação. Mesmo que você não tenha se dado muito bem, você tá indo ali, literalmente, para o jogo e descobre. E descobre fazendo, errando, acertando, né? Então tem muito assim essa questão indireta. E uma outra coisa também é como uma mentalidade de uma geração é influenciada, né? Você estava falando da questão do banco imobiliário, de comprar imóveis, eu nunca tinha pensado nisso. E isso realmente era algo muito comum de se falar, apesar de eu não ver sendo feito tanto. Mas, cara, em várias assim, conversas eu vi as pessoas falando, não, porque compra imóvel e tal, você vai ficar recebendo os aluguéis, e se você comprar vários, você vai ter vários aluguéis e vai ficar rico e tudo mais. Isso tinha E essa conversa. jogo. Então, isso que eu ia falar, isso daí não parece conversa do jogo, mano? Tipo, compra aquele imóvel ali, constrói um hotelzinho, que no nosso caso a gente falaria, constrói uma casinha, ou então constrói um sobrado, ou então constrói um germinado que dá pra alugar pra 2, sabe? Então rolava, tipo assim, a gente fala brincando, mas se você parar pra ouvir algumas conversas, você fala, pô, isso daí parece criança conversando na frente do tabuleiro do banco imobiliário. Mas não, é adulto. E aí, que nem você tava comentando aqui da questão do jogo, essa questão da parte mais complexa e as variáveis, cara, como que, tipo assim, eu não vou querer explicar sobre porcentagem para o meu filho, sobre juros do cartão de crédito ou do cheque especial, sobre a taxa Selic. Cara, isso daí, mesmo que eu queira explicar para o meu filho, não vai interessar para ele. Mas olha que louco, no jogo, ele tem um joguinho lá que ele se interessa muito e dentro do jogo existe totalmente uma economia interna, onde vai ensinar ele a economizar para conseguir itens melhores. E dependendo do jogo, ele te ensina até mesmo a questão de você ter um gerenciamento do seu patrimônio, no caso, que seriam as moedas do jogo, para que dentro da próxima rodada, aquele valor que você tem rentabilize com juros. Então, um exemplo do jogo que eu tô falando é dentro do League of Legends, é uma outra modalidade de jogo, não é o de derrubar as torres, mas aonde quando o jogador ele junta 10 moedas, na próxima rodada ele vai ganhar, além das moedas normais, pelo fato dele ter conseguido juntar 10 moedas, ele vai ganhar uma moeda a mais, que no caso, para criança, né, ou para adolescente, para quem joga, é simplesmente uma moeda a mais por causa que ele juntou 10 moedas. Mas se você for ver, ele ganhou, nesse caso, uma moeda a mais equivalente a 10 moedas, que seriam uns juros acima. Né, um juros equivalente ali. Então aí, resumindo, quando ele juntar 20, ele ganha 2, quando ele juntar 30, ele ganha 3, totalizar o máximo de 50 moedas, que aí ele é o máximo que ele vai ganhar de, vamos dizer, de juros. Só que não precisa ser passado assim para criança, simplesmente fala assim, a cada 10 moedas você ganha uma. Pronto, no máximo até 5 moedas você ganha moedas extra. Olha lá, olha que legal. E o que é isso? De um certo modo, não é um juros?
que se fosse num real, em questão de valor real, você fala assim, ó, passou um mês, só que ali no jogo é uma rodada, né? Mas a gente fala aqui no real. Ó, você coloca lá R$ 1.000, você vai colocar nesse investimento, depois de um mês ele vai rentabilizar tanto que vai te dar R$ 10 de juros, né? Vamos dizer assim, que é um absurdo, né? Comparado com a nossa Selic atual. Mas só para ficar fácil ali, então colocou R$ 1.000, esperou essa rodada de um mês, pronto, ele vai creditar para o próximo mês R$ 10. Cara, meu filho tá aprendendo isso no jogo de um modo tão simples, onde eu não preciso explicar nada tão complexo, mas ele já vai conseguir aprender a gerenciar todo o capital dele, porque assim, ele tem as necessidades dele lá de comprar os itens, comprar carta, tudo mais, e além disso ele tem que gerenciar essa economia e guardar um dinheiro para que rentabilize lá no futuro. Cara, olha só a tomada de decisão que o meu filho que tá jogando, tá tendo, que lá no futuro ele vai falar assim, putz, eu tenho essa conta para pagar, mas eu tenho esse objetivo para alcançar. Cara, é a mesma coisa que ele faz no jogo hoje. E, cara, muito legal porque você não tá, como você disse, você não tá ensinando para ele o conceito de juros. Na verdade, a definição. Mas você tá trazendo a ideia por trás, que eu acho que é muito mais importante. O nome beleza, a gente precisa saber do nome, mas a ideia dele entender que ele pode economizar para ter algo a mais lá na frente, isso aí fica enraizado, cara. É isso que a gente traz até hoje. Às vezes a gente nem define com palavras, mas a gente tem esse sentimento, né, por trás. E isso, né, nesse caso aí, por exemplo, era 10%, mas você não está falando de porcentagem, não está falando de nada. Você está falando que se ele esperar um pouquinho e juntar, ele vai ter mais do que ele tem hoje. E vai poder comprar coisas melhores, certo? Porque sabe aquele negócio que você faz, é tão automático que depois você faz e nem sabe como tá fazendo? Uhum. É isso que vai rolar, cara. E eu acho que não rolava antigamente isso com a gente. Essa visão. E eu acho que como, assim, que nem no meu caso, eu sou pai e eu sou já de uma geração que veio do videogame, dos jogos. Tanto de tabuleiro quanto dos jogos online, que seja, né, dos jogos eletrônicos. E eu tendo toda essa experiência, toda essa bagagem, quando meu filho tiver nessa fase, eu já não vou ter os problemas que eu passei, né? Eu não vou ter que jogar todos esses problemas para meu filho. Pô, para de jogar, que isso não leva a nada. Pô, isso daí não ensina nada, isso daí só te atrapalha, né? Não, pelo contrário. Uma que, né, eu sei tudo que tem, o aprendizado que ele vai ter, e outra que eu também sei que na questão dos jogos, ele também é uma possibilidade e até de se profissionalizar. Né? Então, acho que assim, cara, como que as coisas vão mudar, né? Então, quando eu falei lá na abertura, que eu acho que essa geração tá muito mais na frente que a gente, acho que é por causa disso, né, cara? Os jogos estão ficando cada vez mais complexos. Na minha época não tinha esse negócio. Na minha época era só passar de fase e ganhava umas moedinhas que dava ponto no final. Depois que o negócio começou a ficar complexo ao ponto de ter todo esse gerenciamento, de ter toda essa gestão e jogos com economia independente, totalmente complexo. E isso fica muito interessante, o que torna, eu acho que, falar a verdade, às vezes até gerenciar o nosso dinheiro real acaba ficando mais fácil que gerenciar o dinheiro do jogo. Verdade, porque ali tem outras decisões, né? É um pouco diferente, por mais que você saiba, né, aquele jogo pode ser sim importante para você, você sabe que aquilo ali é um jogo. Ao mesmo tempo, para uma outra pessoa, aquilo ali pode ser onde ela rentabiliza, sabe? Onde ela, sei lá, faz streams, tem lá o Twitch, ele posta vídeos no YouTube em cima daquilo. Então, para uns pode ser uma diversão pura, exclusiva, e para outros pode ser a rentabilização, foi o que você falou. Hoje em dia, eu acho que existe muito mais oportunidades, né? Muito mais situações que as pessoas podem utilizar aquilo ali, tanto até para ganhar dinheiro, mas para o aprendizado também. Né? A gente estava vendo, você quer falar um pouquinho, né? A gente viu alguns jogos de tabuleiro, inclusive aqui versões no Brasil. Né? A gente viu o Cash Flow, que é do Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e tem uma versão também aí, Renda Fixa,
né, do banco Então, imobiliário. essa daí eu achei bem interessante porque você tem um perfil, e isso que é legal, você começa a ver que um perfil de uma pessoa não é igual ao da outra, e aí eu acho que assim, o Cash Flow eu achei interessante porque ele tem uma versão digital, que pra mim é fácil, né, em questão de eu tô no Japão, então eu não tenho acesso ao jogo de tabuleiro aqui nas lojas. E pra trazer do Brasil é mó trabalheira, que ainda não tá na fase de jogar com meu filho, porque ele ainda é novo. Então, assim, para eu matar minha curiosidade, eu tenho a possibilidade de ver esse cash flow online. E parece ser bem interessante e bem promissor. Só que eu vendo esse negócio do banco imobiliário, passando por França, na hora que eu vi a versão do banco imobiliário, a renda passiva, eu fui dar uma olhada nas regras e eu falei, cara, França, isso daqui é uma aula, sabe? Ele te mostra perfil de investidor, perfil, né? Tipo assim, um cara que é solteiro e vive com os pais. É diferente de um cara que já é casado e tem filho. Ele fala sobre aquisição de imóveis, ele fala sobre aquisição, investir em empresas, a renda variável, e além disso, né, da renda variável, quando você vai investir em empresa, ele já te dá um ROI. Aí você fala, pô, o que é um ROI? É um retorno sobre o capital investido ali. E isso ele começa, resumindo, ele começa a introduzir, né, a percepção que eu tive começa a introduzir realmente palavras e até cenários que uma pessoa que está interessada em estudar sobre educação financeira dentro do jogo. Então é aquilo que a gente falou, uma coisa que parece bobinha, que talvez não traga todo o conceito, a criança vai enraizando aquilo na brincadeira, e quando vai ver, ele vai estar fazendo isso na vida adulta. Do mesmo jeito que a gente falou do banco imobiliário, a versão simples dele, né? A primeira versão que era só aquisição de imóveis. Cara, essa daqui ele tá falando de aquisição de empresa, de aquisição de imóveis, questão de salário, questão de débito, sabe? Cara, eu falei assim, isso daqui não é só um jogo. Olhando por cima, eu não tive ainda a oportunidade de jogar. Fiquei bem interessado porque eu consegui enxergar uma aula, sabe? Realmente algo a mais de um jogo. Realmente uma introdução que serve para um adulto. Eu falei, caraca, não é complexo, mas ele é bem feito, sabe? Ele é tão bem feito que para um adulto que não tem noção de educação financeira, ele serve como uma aula. Então eu achei muito interessante, assim, quem tiver a oportunidade, não tô fazendo propaganda, não tenho convênio, não sei lá, não tô sendo patrocinado por ninguém, mas se quiser, tamo aí. Mas, porque só de ler as regras mesmo, parecia ser algo. Parecia não, ele é algo promissor, porque realmente eu falei assim, cara, é o que eu vivo no dia a dia, em questão de olhar as ações, em questão de olhar os investimentos que eu vou fazer, se vale a pena estar fazendo isso, se vale a pena estar fazendo aquilo, porque tem muitos momentos que a gente para pensar, putz, se eu pegar esse dinheiro que eu apliquei ali e tentar comprar, sei lá, um terreno, será que vai valer a pena? Ou então surgiu uma franquia que não é tão cara. Será que vale a pena? Sabe? Então, vão surgir esses questionamentos, vão surgir essas oportunidades que a gente tem que parar para pensar sim. E aí eu acho que o jogo ele até te ajuda a avaliar um pouquinho, também até te ajuda a entender qual é o seu perfil, quais são os perfis de investidor que existe, né? Então achei bem bacana, assim, bem interessante, coisa que não tinha na nossa época. E tem muitos assuntos que eu vejo que uma das melhores maneiras de você absorver aquilo é de uma maneira descontraída, sabe? Então, o que você tá falando aí de tipo, beleza, tem alguns temas que são mais complexos, tem outros que não são necessariamente complexos, mas são detalhados. E no primeiro momento, né, às vezes a pessoa pode achar aquilo chato de ter que parar e ler como funcionam os juros, qual é o cálculo. Mas se ela está imersa em um ambiente, por exemplo, de um jogo ali, né, no caso aquele jogo de tabuleiro, é completamente diferente. Tem alguma coisa por trás que vai além só do aprender por aprender. Não, tem uma questão de diversão, tem uma questão de brincadeira e tem uma questão que você vai conseguir absorver alguma coisa dali, né? E você até falou que
em alguns desses jogos tem uma questão de perfil e ainda tem essa parte interessante. Talvez eu vou pegar um perfil lá do cara que vive com os pais. E você também vai pegar esse perfil, mas você vai tomar decisões completamente diferentes das minhas, dentro do jogo, claro. Por causa da minha visão de mundo, por causa da sua visão de mundo, do jeito que você cresceu, o que você ouviu crescendo, né? Então, ainda tem isso, ainda tem essa parte subjetiva por trás do jogo que dá mais gama ainda para ter conexões ali, para ter informações. Você falando desse jeito, eu fiquei com mais vontade ainda de pegar o jogo. Porque, assim, cara, será que realmente eu consigo ter todas essas possibilidades? Às vezes eu pegar o mesmo perfil com uma pessoa que não tem essa experiência. A gente está introduzido no mercado financeiro. Eu vivo o mercado financeiro. E se eu pegar o mesmo perfil e jogar com a minha esposa, onde ela não tem, tipo assim, todo esse interesse no mercado financeiro que eu tenho, será que no final das contas a estratégia vai ser a mesma? Qual vai ser o resultado, sabe? Isso, putz, cara, parece ser bem, bem interessante e eu acho que é um exercício que dá para todo mundo fazer. Claro que eu vejo, assim, realmente os jogos, às vezes ele não é acessível, mas, cara, só para você pensar um jogo desse não é algo que você vai pegar e jogar fora daqui um mês, sabe? É um jogo que dura. Pelo menos o banco imobiliário dos meus primos, cara, olha, foram anos, a gente jogou várias vezes, toda oportunidade que juntava os 4, 5 primos ali, a gente jogava. Então, assim, um jogo de tabuleiro é diferente de um jogo eletrônico, né? Que às vezes a gente compra o jogo lá, joga 1, 2, 3 vezes e para, porque já tem outro jogo que você pode comprar. Não, a experiência do jogo de tabuleiro é bem diferente. Bem diferente, eu acho que é um aprendizado que fica. Sim, e seguindo aí, na verdade, né, você tá falando, a gente falou bastante de jogo de tabuleiro, mas, cara, teve um jogo que, pra mim, foi introduzido tem um pouquinho mais de 10 anos, cara, que era o poker, e eu comecei pelo poker online. Eu conversei com algumas pessoas, né, que os pais tinham lá um jogo de cartas, algumas fichas, e brincava, assim, em família. Mas eu conheci online, primeiro. E poker e mercado financeiro tem muito, muito a ver em várias vertentes. Para começar, que envolve dinheiro diretamente. Sabe? Claro que tem a possibilidade, assim como no mercado financeiro, de você utilizar uma conta de demonstração, que é uma conta de simulação, né? Você usa um dinheiro fictício, tanto para aprendizado, quanto até para entender, por exemplo, como mexer na plataforma. E no poker é a mesma ideia. Você pode ter o dinheiro real e pode ter o dinheiro fictício. Tem metas, tem limite de perda, tem gerenciamento de risco, tem o gerenciamento emocional. Você tem que fazer análise, né, das suas mãos, no caso do poker, que é um jogo de cartas ali, de cartas e fichas. Assim como você tem que fazer análise das suas operações no mercado. Você tem que entender um pouquinho da matemática, da questão de probabilidade, de risco-retorno. E tem um adicional, que é um pouquinho diferente, que tem uma interação mais direta com o seu, vamos dizer, oponente. Seja ao vivo ou online, ao vivo mais ainda, você está vendo a pessoa ali na sua frente, você está vendo as reações delas, a face dela, os movimentos que ela está fazendo, o jeito que ela está falando. No online também é um pouco menos, né? Você não está vendo a pessoa em tempo real, mas tem alguém que você sabe que está ali por trás, controlando. Então, eu trouxe isso porque nesses mais de 10 anos aí eu já joguei, aí ficava meses sem jogar, jogava de novo. E por acaso, eu tô já assim, estudando o mercado há um bom tempo, e nesse meio caminho eu não tinha jogado. E é muito, muito interessante voltar a jogar hoje com a cabeça que eu tenho, com a visão que eu tenho, e até de uma forma descontraída. Nessa última semana que passou, tenho jogado um pouquinho. Eu tinha um dinheiro guardado em uma sala online, né? Você tem algumas salas de poker aí. E voltei jogando brincando descontraído, mas é aquela brincadeira séria, né? Aquela brincadeira que eu tô aqui para ganhar. E é muito legal ver como que tem tudo a ver a questão do sentimento e como você tem um jogador ali diretamente. Às vezes a parte emocional fica mais aflorada ainda, porque o cara pode tomar uma decisão que pra você não fez sentido, ou que fez até sentido demais, você tava jogando mal, ele tava jogando bem, e às vezes esse sentimento, alguma angústia ou até uma raiva faz você tomar uma decisão que você sabe que não era das melhores.
Então, claro, esse jogo, assim, né, o jogo de poker, ele é mais diretamente ligado, apesar de ter nuances bem diferentes na parte, eu diria, operacional e até de estratégia, mas tudo se conecta de alguma maneira. Então é muito bom você ver ambiente diferente, você ver habilidades diferentes, porque você consegue se conectar, sabe? Às vezes a gente separa, né? A gente já trouxe um pouco desse conceito há um tempo atrás, mas tipo, agora eu estou operando, agora eu estou almoçando, agora eu estou comendo, agora eu estou estudando. Eu sei que a gente separa os nossos horários para entender o que a gente está fazendo naquele momento, mas como pessoa, a gente é a mesma pessoa, sabe? Então é aquela coisa, se você tiver um dia difícil, sei lá, no trabalho, por exemplo, você pode acabar trazendo isso para casa, para o seu relacionamento com a sua família, você pode trazer para o poker, você pode trazer para o mercado, você pode trazer para o jogo, né? Tem alguns jogos, por exemplo, jogos de tiro em primeira pessoa, que o cara, ele tá com raiva, ele vai lá porque se ele matar o cara ali no jogo, ele vai estar aliviando de alguma maneira aquela raiva dele. Não tô falando que isso é bom, que isso é ruim, não tô entrando nesse mérito, mas eu tô querendo dizer como que se afeta. Os lados da vida se afetam de acordo com como a gente está se sentindo em algum deles. Né? Olha que coisa de louco, né? Você falou de o cara tá com raiva, ele quer ir lá, entrar lá no jogo. Cara, eu já vejo de outro modo. Porque se eu tô com raiva e eu entro no jogo, nada flui. Nada dá certo. E quando eu ia para esses jogos de tiro em primeira pessoa, eu podia estar com raiva, mas o que acontecia? Eu tinha que abaixar todo aquele meu nível de raiva para entrar um pouco da concentração, para eu conseguir executar o que eu tinha planejado. Então, olha que louco, ele vinha o foco do quê? No caso, assim, no jogo de tiro de primeira pessoa, o melhor tiro é o tal do headshot. Headshot é o tiro na cabeça, galera. É simples assim. Então, você acertou é um tiro com uma arma de potência boa, o jogador inimigo perde. Só que aí, o que acontece? Você tem que ter uma concentração, uma habilidade, e se você estiver nervoso e fora dessa concentração que a gente busca nesse momento, onde você vai prestar atenção no áudio para ouvir os passos, você vai prestar atenção no mapa para ver como que a equipe tá toda. Olha só o que o jogo me traz. Ele me traz o quê? Foco. Ele me trouxe calma, e até assim, atenção num nível acima do que eu tava, porque eu tava totalmente fora da atenção, eu tava estressado, bravo, e aí na hora que eu entro ali, é claro que se eu perder no final da partida eu vou ficar meio puto no final, né? Mas assim, dentro da partida ele me trouxe tudo isso, né? E é claro, eu falo no meu modo de jogar, porque tem gente que vai pra avacalhar e zoar tudo. Cara, e sensacional isso que você trouxe. Porque aí, só assim, quando eu dei esse exemplo, não foi porque eu li nem nada não, foi porque eu já fiz muito isso. Pra que eu tô falando, tem gente que entra pra avacalhar, porque realmente o cara tá estressado e quer entendeu? Então, mas assim, são experiências que cada um tem dentro do jogo ali. E também momentos, né, cara? Putz, tô muito puto, vou lá só pra apertar e só causar. E não, eu acho isso incrível, porque quando você veio falando, como você, até sua voz foi mudando quando você estava descrevendo. Então, o que para uma pessoa, né, pode ser, vamos dizer, só para avacalhar ou só uma válvula de escape, para você, de acordo com a sua visão de mundo, do jeito que você quer lidar com aquilo, foi exatamente o efeito contrário. Foi o que você falou, te trouxe foco, te trouxe mais atenção. E até talvez aquela tensão que você estivesse sentindo por outros fatores, né, fatores fora daquele ambiente ali, foi se abaixando, porque você tinha um objetivo e é isso. Tem acho que até uma coisa legal também de se falar mais pra frente, que é o flow, que é aqui a gente chama de estado de fluxo, quando a pessoa está completamente focada em alguma coisa. E uma das premissas do flow, desse estado, de, vamos dizer, presença mais intensa, é o foco. Tem um termo em inglês que fala flow follows focus. Tipo, o flow segue o foco. Então, cara, você foi falando aí de como você ficava e veio isso na hora, na minha mente.
sabe? Olha Então, que coisa louca. Você foi explicando tudo isso, e aí eu comecei a ver que você falou assim, nossa, eu notei que até a sua voz mudou e tal. E eu fui vendo, cara, que a questão do foco e do jogo e do mercado, ele parece muito, muito mesmo. Porque eu lembro assim, vamos parar pra pensar, quando eu comecei a jogar esse jogo de tiro. Vamos resumir pra ficar mais fácil pra todo mundo entender qual é o contexto. Eu jogava Counter-Strike, logo nas primeiras versões, acho que era 1.6. E aí, vamos lá. Quando eu comecei, era assim: entrava que nem um louco, uma barata tonta, correndo que nem um idiota, imbecil, não ouvia nada. Resumindo, eu não tinha foco em nada, simplesmente eu entrava que nem um kamikaze. E chegava lá, tirava. Morria sempre. Morria fácil. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter a oportunidade de jogar com um cara que jogava bem. E olha como que muda toda a narrativa. Começava o jogo, eu olhava o mapa, prestava atenção onde cada um ia, para cada um guardar a sua posição, diminuía o passo, prestava atenção no som para ver se não ouvia nenhum outro passo, e se tivesse algum passo a mais seria do inimigo, para eu posicionar minha mira num lugar que eu estaria estrategicamente bem posicionado, com a mão precisamente bem fixa ali no mouse, para na hora que eu der o tiro, e aí, tipo, dependendo da arma que você tem, ele vai dar um chicote e você tem que já posicionar a mira pro lugar certo. Você vê como que a narrativa do primeiro, de quando eu comecei, para depois que eu tive a oportunidade de jogar com esse cara que jogava um pouco mais sério e me ensinou melhor, muda. Agora vamos trazer isso pro mercado. Eu não sei o que é gráfico, eu não sei o que é suporte, eu não sei o que é resistência. Eu vi que subiu, eu quero comprar, eu vi que desceu, eu quero vender, eu comprei topo, eu comprei fundo, vendi fundo, fiz tudo isso e não sei o que deu, eu sei que saí só perdendo dinheiro. Depois de um tempo que a gente fica no mercado, a gente tem experiências com pessoas que têm mais tempo, começa a adquirir essas habilidades que eles vão passando pra gente, todo esse conhecimento. A gente começa a sentar na frente do computador, ver o fluxo subindo, né, o gráfico subindo, o fluxo indo. De repente a gente vê várias oportunidades passando ali na frente, mas ainda não é o que a gente quer, porque a gente quer se posicionar no lugar exato, no momento exato, na hora que aquele fluxo vai calar e ele vai reverter. É o jogo, cara. O que mudou da minha narrativa da primeira experiência do Counter-Strike para quando eu adquiri mais experiência, quando eu entrei no mercado para quando eu adquiri mais experiência? É a mesma narrativa, você sente que tem tudo a ver uma coisa com a outra. É muito louco. E isso eu só tive porque você foi mostrando, e eu falei, cara, eu fazia isso no jogo quando eu comecei, e eu fazia isso no mercado quando eu comecei. Depois que eu adquiri mais experiência no jogo, putz, minha visão, minhas atitudes, meu foco mudou. E no mercado é a mesma coisa. Eu já não queria entrar em qualquer lugar. Eu já não queria fazer qualquer coisa. E eu tinha muito mais cuidado, sabe? Quanto mais conhecimento eu tinha, eu ia adquirindo, mais cuidado eu tomava. E era igual, e, sabe? E você vê essa evolução no jogo idêntico. E eu trouxe tudo isso porque eu já vinha, né, tipo, ali do jogo. E eu falei, Hoje, sabe que louco? Hoje eu jogo muito parecido do jeito que eu opero, com muita calma, muito foco, mas tudo isso depois que você adquire muito conhecimento. Pô, então você joga como você opera como você joga. Né? Eu penso muito nisso, que o jeito que a gente busca fazer uma coisa é o jeito que a gente busca fazer praticamente todas as coisas, sabe? Uma coisinha simples que eu faço toda manhã, que é arrumar minha cama, isso várias pessoas fazem, é normal. Mas eu sempre trago esse pensamento. Eu penso, cara, se eu tô começando, fazendo a minha primeira tarefa do dia, bem, de uma maneira boa, cara, eu faço todas as minhas tarefas do dia de uma maneira boa. É um gatilho, né? Isso é bem pessoal, mas eu uso esse gatilho para ir começar meu dia. Com essa mentalidade, com essa inércia, a inércia do movimento de querer fazer as coisas bem. Duas coisas, quando você estava falando, que eu também pensei. A primeira é o seguinte: só de falar, né, sobre alguma coisa que empodera a gente, você vê como a gente se sente bem e o estado que a gente fica naturalmente, sem até às vezes perceber. Beleza, às vezes você se liga, mas tem vezes que simplesmente acontece.
Então, quando você fala, né, você tá contando lá, pô, a primeira vez que você jogou Counter-Strike, você entrava no mercado, não entendia nada, você ia com aquela coisa pra cima, com aquela ansiedade, vamos lá. Só que depois, quando você foi entendendo o que estava acontecendo, foi percebendo, aprendendo, você estava completamente consciente do que estava acontecendo, do que você precisava fazer, do que você não precisava fazer. E me lembrou, inclusive, vários jogadores profissionais que jogam em alta performance. Então você vê lá um bom jogador de futebol, você vê lá o corredor, pega aí o Usain Bolt da vida, e você vê o cara, quando ele tá no esporte, é como se ele não tivesse tendo esforço nenhum, sabe? Ele só tá fazendo aquilo ali. É claro que por trás tem muita coisa, tem anos de treino, tem horas, tá, de dedicação, mas quando ele tá executando, né, quando ele tá ali no campo, você às vezes não consegue acreditar ou até entender como que ele tá fazendo aquilo com tanta facilidade, né? E às vezes a pessoa, né, por exemplo, pega o futebol, o cara, porra, só brinca, né? O pessoal costuma falar que o cara brinca com a bola. Aí você vai pegar uma bola, vai fazer uma embaixadinha, vai fazer um drible, alguma coisa assim, você vai jogar com teus amigos, se sente outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você viu do cara jogando. Então, cara, isso pra mim conecta muito. Tem tudo a ver, tudo a ver. Muito bom, cara. Eu acho que, sei lá, tem tanta coisa ainda pra gente falar, tem tantos jogos aí que, opções assim de jogos que cada vez mais ficam complexos, né? Tem jogos que vai te ensinar um pouco mais sobre economia, né? Que nem a gente já tinha falado um pouco antes de entrar no episódio, eu tinha comentado sobre Trópico 5, que vai te explicar vários modos de sistema de, né, tipo, questão de socialismo, que mais? Capitalismo, ou questão de economia ditatorial, sabe? Colonial. Então, assim, e tudo numa brincadeira. É claro que não é um jogo para criança, a criança não vai se interessar, porque é um jogo bem complexo, onde você vai ter que fazer todos esses acordos comerciais com os países vizinhos, mas sabe, assim, só para você, a partir do momento que você quer evoluir um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de economia, o quanto ela é complexa, o quanto uma atitude de, tipo assim, de querer dar mais saúde para a população pode afetar o caixa do governo, sabe? Do sistema econômico que for, não importa, tá? E isso é muito legal, sabe? Sem ter rincha, sem nada. Pô, vai testar o que seria uma ditadura, ver o que funciona, o que não funciona. Pode causar protesto, não pode causar protesto, revolta na população. Sabe? E, assim, é um jogo que não tá ali, fala assim, ó, isso daqui equivale a um curso de história. Não, cara, sabe? Só pra você sentir um pouquinho na prática o que poderia causar. Não é exato, não, sabe? Não é exato 100%, não tá certo 100%, mas você fala, putz, faz sentido. Ó, se eu fizer isso pra talvez dar um resultado mais positivo na população, putz, me prejudica aqui. Sabe? Você começa a ter uma outra visão das coisas. Você fala, ó, se eu fosse um investidor estrangeiro, com esse tipo de política já não me contenta, porque eu acho que o caixa vai ficar negativo. Sabe, não é que você vai começar a analisar tudo que acontece no nosso mundo como se fosse um jogo, não é isso. Mas talvez te traga uma visão um pouco mais diferente do outro lado, sabe? Você fala, putz, é mais complexo do que parece. Cara, muito bom isso aí. E eu acho que de hoje você fechou muito bem, que é se colocar, que é se experimentar, ou simplesmente experimentar, né? Você deu esse exemplo do jogo aí, Trópico 5. Então, por mais que, claro, não seja exatamente a realidade, mas você tem que tomar decisões que podem ser prejudiciais para um grupo de pessoas, podem ser boas para outro, e vice-versa. Ou até nem tem esse envolvimento. É uma questão mais de que a decisão que eu vou tomar hoje vai ser prejudicial hoje e talvez nos próximos meses. Mas daqui a 5, 10 anos, ela vai trazer benefícios. E não necessariamente nem precisa ser prejudicial, mas talvez não vai te trazer uma vantagem nesse momento agora, sabe? Então, eu acho que o que a gente trouxe aqui também é essa questão de o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz as outras coisas, se conversa muito, tem tudo a ver aqui.
Então, acho que um dos propósitos, né, desse episódio era falar de como as experiências se conectam, né? Esteja você atento ou não, pode ser até de uma maneira, como a gente falou, bastante descontraída, você nem estava pensando nisso, mas talvez algo te enraizou um comportamento, te enraizou um pensamento e até uma maneira de ser e de se portar para diferentes situações. Então, volta aqui também a questão de se você está aberto às experiências da vida, você vai aprender com tudo que acontece na sua vida. Seja um joguinho, seja no mercado, seja no poker, seja no jogo de tabuleiro, seja nas suas interações com as pessoas. Então, eu acho que isso faz muito sentido e tudo se conecta, né? O nome do podcast é Jogando o Jogo. E aqui a gente está jogando o jogo da vida, todos os jogos que tem relacionados. O jogo da vida, galera. Isso mesmo, olha que bacana. Realmente, esse é o jogo da vida. É um jogo que a gente aprende com tudo. Com até o que a gente não espera. E muito mais que esse podcast, cara. Putz, cara, que bate-papo muito legal. Acho que a gente fechou. Nós temos um episódio excelente. Bem descomprometido, mas que na verdade trouxe muito aprendizado, trouxe muito insights, assim, onde me trouxe muita vontade de jogar jogos que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas só de ter estudado sobre aqui o assunto faz com que eu queira jogar. E pode ter certeza que assim que eu jogar eu vou trazer essa experiência para vocês. Aonde? Na nossa página do Facebook, galera. Então, se vocês querem saber mais notícia, interagir mais com a gente, mandar uma mensagem, mande lá na nossa página do Facebook, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. Então, só lembrando, né, pra quem gostou desse episódio, compartilhar. E toda segunda-feira tem um novo episódio de Jogando o Jogo no seu agregador de podcast, certo? Então a gente se vê por aí. Um abraço, até mais. Valeu, galera. Grande abraço aí, até mais.